Em um jantar aparentemente comum, uma mulher sorria em silêncio, enquanto tudo ao seu redor começava a ruir sem que ninguém percebesse. Diante de um cliente estrangeiro, cada palavra dita parecia inofensiva, até que segredos cruéis começaram a emergir onde ninguém imaginava. Presa em um casamento que aos poucos a tornara invisível, ela descobre naquela mesma noite uma verdade capaz de mudar tudo. E, sem levantar a voz, decide transformar humilhação em estratégia, silêncio em poder e dor em recomeço. Antes de mergulhar nessa história de traição, inteligência e reviravolta, não se esqueça de se inscrever para mais relatos intensos como este. A mesa estava posta com o mesmo capricho de sempre. Flores brancas no centro, taças alinhadas com precisão milimétrica, pratos que nunca eram os de uso cotidiano, apenas os de porcelana fina, reservados para as ocasiões em que Renata Cavalcanti precisava ser mais cenário do que pessoa. Ela ajustou o guardanapo de linho pela terceira vez, olhou para o relógio na parede da sala de jantar e sentiu aquela familiaridade pesada que já não doía tanto quanto antes. 12 anos ensinam o corpo a suportar o que a alma recusa. Fábio chegaria em 40 minutos. Ela sabia disso porque a assistente dele, Patrícia, havia enviado uma mensagem confirmando o horário. Não para Renata diretamente, mas para o grupo de administração do apartamento, onde ela era incluída apenas quando havia logística a resolver. Era um detalhe pequeno. Um dos muitos detalhes pequenos que, somados, formavam o retrato de um casamento que havia deixado de enxergá-la faz muito tempo. O apartamento ficava no 17º andar de um edifício no Itaim Bibi. Janelas do chão ao teto com vista para a Faria Lima, tapetes persas, arte contemporânea nas paredes, tudo escolhido por um decorador que Fábio havia contratado sem consultar Renata. Ela morava num espaço que não refletia nada de si mesma. Às vezes andava pelos cômodos como se fosse visitar um museu. Admirava, mas não pertencia. Havia uma foto deles dois numa prateleira da sala, do casamento, 12 anos atrás, tirada num jardim em Campos do Jordão, onde os dois pareciam jovens e genuinamente felizes. Ela passava por aquela foto todos os dias sem pará-la de olhar, o que havia descoberto ser sua própria forma de dizer algo que ainda não estava pronta para dizer em voz alta. A distância entre quem eram naquela foto e quem haviam se tornado era tão vasta que às vezes ela sentia como se os dois da foto fossem personagens de uma história que pertencia a outra pessoa. Renata tinha 41 anos, cabelos negros cortados na altura dos ombros e olhos castanhos que nos últimos anos aprenderam a observar mais do que falar. Formada em letras pela USP, havia trabalhado como tradutora freelancer até o casamento tomar todo o espaço disponível em sua vida. Não por exigência explícita de Fábio, mas pela pressão silenciosa de uma rotina que a foi engolindo aos poucos. Primeiro, foram os eventos que ela precisava comparecer. Depois, as viagens que ela precisava organizar. Depois, a administração do apartamento, dos funcionários, dos compromissos sociais. Quando percebeu, não havia mais espaço para o que ela havia sido antes. Fábio Cavalcanti era sócio-diretor de uma gestora de fundos de investimento com sede na Faria Lima. Tinha 45 anos, ombros largos, o tipo de presença física que preenchia uma sala sem precisar falar. Era inteligente, articulado e sabia exatamente como ser encantador quando o ambiente exigia. Fora do trabalho, no entanto, havia se tornado uma versão enxuta de si mesmo, silencioso, distante, presente apenas no corpo. Renata não conseguia precisar quando essa mudança havia começado. Era como tentar identificar o momento exato em que o verão vira outono. Não há um instante definido, apenas a percepção tardia do frio. Ela foi até a cozinha verificar o jantar que a cozinheira havia deixado pronto. Nhoque ao molho de manteiga e sálvia, pão artesanal, sobremesa de chocolate belga. Fábio gostava de coisas refinadas. Renata havia aprendido, ao longo dos anos, a antecipar cada preferência dele com a precisão de quem estuda um texto antes de uma prova. Não por amor, mas por hábito. E havia uma diferença cruel entre essas duas motivações. Enquanto esperava,
Sentou-se na poltrona junto à janela com o caderno que mantinha discretamente entre 2 livros de design na estante. Era um caderno pautado, pequeno, com a capa de couro preto gasto nas bordas. Abriu numa página cheia de caracteres japoneses, escritos com a letra cuidadosa de quem pratica por prazer e não por obrigação. Hiragana, katakana e, nas últimas semanas, os primeiros kanjis. Havia começado quase por acidente 14 meses antes, quando encontrou num antiquário do Bom Retiro um livro antigo de introdução ao japonês que havia comprado ainda na faculdade e nunca terminado. Releu as primeiras páginas como quem reencontra um amigo que havia esquecido. O que começou como curiosidade virou ritual noturno. Enquanto Fábio dormia ou ficava no escritório até tarde, Renata estudava. Instalou aplicativos, assistiu vídeos, encontrou um grupo de conversação online com falantes nativos. Tinha facilidade para línguas, havia aprendido inglês e francês na adolescência. E o italiano havia vindo naturalmente durante uma temporada em Florença, que ela e Fábio fizeram nos primeiros anos de casamento, quando ainda havia coisas em comum entre eles. O japonês era diferente, exigia mais, pedia uma atenção que o resto da vida não estava recebendo. E isso, paradoxalmente, era o que aprendia. Não havia contado a ninguém. Nem a sua amiga Cláudia, nem a irmã que ligava toda domingo, nem a Fábio, que dificilmente perguntava o que ela fazia quando ele não estava. O japonês era seu, inteiramente seu. Num apartamento decorado por outra pessoa, numa vida organizada em torno de uma agenda que não era a sua, aquele caderno representava o único território que ela havia conquistado sozinha. O elevador bipou no corredor. Renata fechou o caderno, levantou-se com calma e foi até a entrada. Havia aprendido a fazer isso, a compor a expressão com rapidez, a transformar o que sentia em algo neutro antes que a porta se abrisse. Era um mecanismo de defesa que ela mal percebia mais. Era só o que o tempo havia feito com ela. Fábio entrou com a gravata afrouxada e o celular na mão respondendo uma mensagem. Não levantou os olhos imediatamente. Largou a pasta no aparador, passou pelo corredor e só então olhou para ela com aquele aceno de cabeça que havia substituído o beijo havia talvez 2 anos. O jantar está pronto, ela disse. 5 minutos, ele respondeu, já entrando para o escritório. Renata foi até a janela de novo. Lá embaixo, a Faria Lima brilhava com os faróis dos carros e as luzes dos escritórios que ainda funcionavam àquela hora. São Paulo nunca parava. Havia algo reconfortante nisso. A cidade não precisava de ninguém para continuar girando. Ela pensou, não pela primeira vez, que gostaria de ser assim também. De girar por conta própria, sem depender de ninguém para ter sentido. Aquela noite era como todas as outras. Jantar em silêncio, comentários curtos sobre o mercado, sobre o trânsito, sobre algum compromisso da semana seguinte. Fábio comeu rápido, agradeceu de forma mecânica e foi para o escritório. Renata observou a forma como ele dobrava o guardanapo antes de sair, um gesto tão automático, tão desprovido de presença, que ela sentiu por um instante a vertigem de estar olhando para um estranho. Não era a primeira vez que aquela sensação aparecia. Era talvez a mais intensa até ali. Ela ficou na mesa por alguns minutos depois que ele saiu. O vinho que havia sobrado na taça dele projetava um reflexo avermelhado na toalha branca. Renata pensou em coisas que não tinha permissão de pensar em voz alta, sobre o que havia restado do que eles foram, sobre o que ela havia cedido sem perceber, sobre quanto tempo uma pessoa conseguia viver como sombra de si mesma antes de esquecer como era ter volume. Recolheu os pratos, lavou as mãos e foi até o quarto com o caderno debaixo do braço. Abriu numa página em branco e escreveu em japonês uma frase que havia aprendido naquela semana. Nani mo wakaranai hito ni wa. Nani mo oshirarenai. Não se pode ensinar nada a quem acredita que já sabe tudo. Fechou o caderno, apagou a luz, dormiu. 3 semanas depois, a vida dela mudaria para sempre, mas ela ainda não sabia disso. A ligação chegou numa quinta-feira de manhã, enquanto Renata tomava café sozinha na varanda. Fábio já havia saído antes das 7,
como era costume nos dias de reunião com investidores estrangeiros. Ela havia acordado com o barulho da porta se fechando e ficado deitada por alguns minutos olhando para o teto, contando mentalmente as horas até que o apartamento voltasse a ser dela. Aquela versão estranha e contraditória de liberdade que havia aprendido a valorizar dentro de um casamento que continuava de pé mais por inércia do que por escolha. O nome na tela era de Patrícia, a assistente de Fábio. Renata atendeu com a neutralidade treinada de quem já havia recebido centenas de ligações assim ao longo dos anos. Dona Renata, bom dia. O Dr. Fábio pediu para eu confirmar sua presença no jantar de amanhã à noite. Será no Kinoshita, no Itaim. Ele tem um compromisso com um parceiro de Tóquio, o Sr. Hiroshi Tanaka, da Tanaka Capital. Serão só vocês três à mesa. Renata deixou a xícara de café sobre o parapeito da varanda e olhou para o céu cor de cimento que cobria São Paulo naquela manhã. Pode confirmar, ela disse. Perfeito. O doutor pediu também para lembrar que o parceiro não fala português nem inglês com fluência, então será uma conversa mais em japonês mesmo, com o intérprete disponível por telefone se necessário. Ele gostaria que a senhora estivesse às 7h30. Estarei lá. Ela desligou. Ficou parada por um momento com o celular na mão, sentindo algo que não era bem surpresa. Era mais aquela sensação de quando uma peça de um quebra-cabeça que você não estava montando cai no seu colo e de repente faz sentido. Jantar em japonês, com intérprete disponível por telefone, caso necessário. Fábio havia marcado aquele jantar sem sequer considerar que ela pudesse entender alguma coisa. Para ele, Renata era a esposa decorativa, a presença que completava a imagem de homem estável e bem-sucedido. Ela saberia sorrir na hora certa, acenar com a cabeça de forma adequada e não atrapalharia nada. O que Fábio não sabia, o que ninguém sabia, era que nos últimos 14 meses, Renata havia alcançado um nível de compreensão do japonês que ia muito além do básico. Ela não apenas entendia as estruturas gramaticais, havia desenvolvido fluência de escuta, aquela capacidade de captar não só o que é dito, mas como é dito, com todas as nuances que a língua japonesa carrega em seus diferentes registros de formalidade. Havia passado semanas inteiras assistindo dramas japoneses sem legendas, lendo jornais online de Tóquio, trocando mensagens com uma professora particular de Osaka que havia encontrado numa plataforma de intercâmbio linguístico. O japonês havia se tornado, silenciosamente, sua segunda língua de coração, depois do português e ao lado do italiano que havia aprendido em Florença. Havia noites em que ela ficava acordada até quase a madrugada, sentada no chão do escritório com o caderno aberto e o fone no ouvido, repetindo em voz baixa a mesma frase até que a entonação ficasse certa. E sentia, naquele exercício aparentemente simples, uma satisfação que havia esquecido que existia. Não a satisfação de agradar, de cumprir, de estar no lugar certo na hora certa. A satisfação de aprender, de sentir o próprio cérebro construindo algo novo, com a lentidão honesta de quem não tem atalho disponível. Ela foi até o escritório que usava raramente, abriu o notebook e passou a manhã revisando o vocabulário de negócios e finanças. Termos que havia encontrado nos últimos meses, nos textos que lia por prazer agora ganhavam uma dimensão prática. Fusões, captação de recursos, gestão de portfólio, acordos de confidencialidade. Se aquele jantar seria sobre negócios, ela queria entender cada palavra. Não havia um plano, pelo menos não ainda. Era apenas a clareza silenciosa de quem, depois de muito tempo operando no escuro, acende uma luz e decide prestar atenção. À tarde, ligou para sua amiga Cláudia, que morava num apartamento em Pinheiros e trabalhava como advogada especializada em direito de família. Elas se conheciam desde a época da faculdade, quando dividiam uma república na Vila Madalena, e ficavam acordadas até de madrugada, discutindo literatura e tomando chá ruim. Naquela época, Renata era a mais falante das duas. Tinha opinião sobre tudo, ria alto, planejava viagens que às vezes aconteciam e às vezes viravam só histórias bonitas para contar. Cláudia costumava dizer que Renata era a pessoa mais viva que ela conhecia. Havia parado de dizer isso faz alguns anos,
e nenhuma das duas havia tocado no assunto. Cláudia era a única pessoa no mundo que conhecia Renata com profundidade suficiente para perceber o que estava por baixo da superfície calma. Tem um jantar amanhã, Renata disse sem entrar em detalhes. Quero conversar depois. Conversar como? Conversar tomar vinho ou conversar, você está pensando em fazer alguma coisa? Ainda não sei, mas quero que você esteja disponível no sábado. Houve uma pausa do outro lado da linha. Cláudia conhecia bem aquele tom, comedido, quase clínico, que Renata usava quando estava processando algo grande por dentro. Estarei, ela respondeu. Me liga quando precisar. Na noite anterior ao jantar, Renata passou horas com o caderno aberto, praticando frases inteiras em voz baixa, sentada no chão do escritório. Não havia ansiedade no que sentia, havia algo mais próximo de concentração, aquela qualidade de atenção que antecede um desempenho importante. Ela havia passado anos inteiros se preparando para ser invisível. Agora, pela primeira vez, estava se preparando para ver. Cada frase que praticava era como afiar um instrumento que havia ficado guardado tempo demais. A lâmina estava intacta, só precisava de uso. Dormiu razoavelmente bem. Sonhou com o antiquário do Bom Retiro, com o cheiro de papel velho e o livro de capa desbotada que havia mudado o rumo silencioso de seus dias. Acordou antes do alarme, com uma clareza que não era comum nas manhãs paulistanas de inverno. No dia seguinte, escolheu um vestido azul marinho simples, colocou brincos pequenos de ouro, passou um batom discreto. O espelho do banheiro devolveu a imagem de uma mulher elegante e contida, exatamente o que Fábio esperava que ela fosse. O que o espelho não mostrava era o que havia mudado por dentro. Uma clareza nova, uma firmeza que não precisava de volume para existir. Ela ficou parada por um segundo a mais do que o habitual, olhando para si mesma com uma atenção que não era vaidade. Era reconhecimento, como se estivesse confirmando a presença de alguém que havia sumido por um tempo e acabara de voltar. O carro chegou às 7h15. Fábio desceu do elevador com um terno cinza escuro e o cabelo penteado com aquele cuidado calculado de quem sabe que será observado. Deu uma olhada rápida nela, disse, "Vamos", e caminhou para a saída. Renata o seguiu em silêncio, como sempre. Mas desta vez o silêncio tinha um peso diferente. Ela estava completamente presente, não para ser agradável, não para cumprir um papel, mas para ouvir, para entender, para finalmente saber o que era dito quando a julgavam incapaz de compreender. O carro deslizou pela Faria Lima enquanto a cidade se acendia na noite. Renata olhou pela janela, viu o reflexo de si mesma se sobrepor às luzes da avenida e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que reconheceu como antecipação, não do que esperava que acontecesse, mas do que estava prestes a descobrir. O Kinoshita ficava numa rua tranquila do Itaim Bibi, discreto como todos os lugares que custam caro demais para precisar de fachada chamativa. A entrada era marcada apenas por uma placa pequena de madeira escura com caracteres japoneses gravados. E Renata, ao lê-los enquanto descia do carro, sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido ironia, se não fosse tão próximo do destino. Os caracteres diziam literalmente lugar de encontro verdadeiro. O maître os recebeu com inclinação discreta e os conduziu até uma sala privativa nos fundos do restaurante, separada do salão principal por uma porta de correr em madeira e vidro fosco. A mesa estava posta para 3, com arranjos minimalistas de bambu e velas baixas. A iluminação era quente, íntima, o tipo de ambiente projetado para conversas que não deveriam ser ouvidas por outros. Hiroshi Tanaka já estava lá. Era um homem de uns 50 e tantos anos, de estatura média, com cabelos completamente brancos cortados com precisão e uma postura que transmitia calma genuína, não a calma performática dos homens que aprenderam a parecer seguros, mas aquela que vem de dentro, de quem passou muito tempo observando o mundo antes de falar sobre ele. Usava um terno azul escuro sem gravata, o que no contexto de um jantar como aquele era, em si, uma declaração de personalidade. Os olhos dele eram escuros e atentos, com aquele tipo de presença que Renata havia aprendido a associar-te às pessoas que realmente escutam,
não que aguardam sua vez de falar enquanto a outra pessoa termina, mas que processam de verdade o que recebem antes de formular uma resposta. Levantou-se quando eles entraram e inclinou a cabeça, com a formalidade contida que Renata havia aprendido a reconhecer nos meses de estudo, o cumprimento de alguém de posição que respeita sem se diminuir. Fábio foi logo na frente, a mão estendida, o sorriso calibrado de quem está no modo encantador. Tanaka-san, que honra tê-lo em São Paulo. Espero que a viagem tenha sido tranquila. Falou em inglês, com aquela fluência pragmática de executivo global. Tanaka respondeu também em inglês, num tom educado, mas econômico. Houve a troca de cartões. Fábio, com a solenidade excessiva de quem havia lido sobre etiqueta japonesa numa viagem de avião. E então, Fábio virou-se para Renata. Minha esposa, Renata. Ela está aqui para nos fazer companhia esta noite. A apresentação foi exatamente o que Renata esperava. No minha esposa, que fez isso ou aquilo. No Renata, que estudou letras e fala 4 idiomas. Apenas minha esposa, como quem aponta para um quadro na parede. Ela sorriu com o calor exato que a situação requeria e inclinou a cabeça levemente na direção de Tanaka. É um prazer conhecê-lo, ela disse, em inglês, como era esperado. Tanaka olhou para ela por um segundo a mais do que o protocolo exigia, com aquela atenção silenciosa que pessoas muito inteligentes têm antes de decidir o que revelar de si mesmas. Depois, inclinou a cabeça com cortesia. Sentaram-se. O sommelier apareceu, foram feitos pedidos, chegou uma entrada de guiosa artesanal que ninguém comentou, porque o silêncio dos primeiros minutos ainda estava sendo preenchido com as amenidades necessárias. Fábio conduzia a conversa com desenvoltura. Falou sobre o mercado brasileiro, sobre os desafios macroeconômicos, sobre as oportunidades que enxergava para a captação estrangeira. Tanaka ouvia com atenção, respondia com precisão, fazia perguntas que revelavam uma compreensão sofisticada do contexto local. Era o tipo de conversa que Renata havia presenciado dezenas de vezes ao longo dos anos, os mesmos temas, a mesma cadência, os mesmos sinais de deferência calculada de ambos os lados. Ela sabia como aquelas conversas funcionavam. Primeiro a cortesia, depois a sondagem, e por fim, quando a confiança havia sido suficientemente construída, o que realmente se queria dizer. Renata observava. Comia devagar. Tomava o vinho em pequenos goles. Mantinha a expressão aberta e serena de quem está presente sem interferir, a expressão que havia praticado ao longo de anos de jantares exatamente como aquele. Foi quando o sommelier saiu e a porta se fechou que Tanaka mudou o idioma. Falou em japonês, de forma natural, como quem solta um peso que havia carregado por cortesia durante o tempo necessário e que agora, numa sala fechada com pessoas de confiança presumida, podia finalmente pousar. A mudança foi sutil, mas imediata. O ritmo da conversa se alterou, a escolha das palavras ficou mais direta, a formalidade ganhou uma textura diferente, não menos educada, mas mais real. Era como se o inglês tivesse sido uma roupa social, e o japonês fosse o que havia por baixo. Perdoe-me, Cavalcante-san. Meu inglês tem servido bem para reuniões formais, mas prefiro ser mais direto em japonês quando o assunto é sério. Espero que não seja um inconveniente. Fábio assentiu com aquele sorriso que Renata conhecia de cor. O sorriso de quem não entendeu completamente, mas não vai admitir. Claro, claro. Pode ficar à vontade. Minha esposa não vai entender nada mesmo, e podemos chamar o intérprete se necessário. Disse isso em inglês. Depois repetiu em japonês rudimentar, com erros de entonação que fariam qualquer falante nativo franzir o senho. Tanaka não franzeu. Apenas assentiu. Renata não moveu um músculo do rosto. Por dentro, sentiu algo se acomodar, como uma gaveta que fecha no encaixe certo depois de anos emperrada. Fábio havia acabado de abrir, sem perceber, uma janela que ela nunca havia pedido, mas que de alguma forma havia esperado. Ela não estava ali para armadilha nenhuma. Não havia chegado ao restaurante com intenção de descobrir coisa alguma. Mas agora que a janela estava aberta, ela simplesmente prestaria atenção. Tanaka começou a falar
Sua voz era baixa, controlada, e seu japonês era o de Tóquio, formal, limpo, com aquela cadência que Renata havia aprendido a seguir com facilidade. Ele queria discutir os termos de uma parceria de investimento. Havia números, percentuais, prazos. Renata processava cada frase enquanto continuava com a expressão de quem está admirando o arranjo de bambu no centro da mesa. E então Fábio começou a falar também, num japonês visivelmente trabalhado, menos fluente que o de Tanaka, mas funcional o suficiente para o que pretendia. E o que ele pretendia, Renata percebeu nos primeiros minutos, ia muito além de um acordo de negócios. Havia uma tensão na fala de Fábio, não de nervosismo, mas de alguém que escolheu aquele idioma estrangeiro exatamente pela sensação de proteção que ele oferecia, como quem fala em código dentro de um cômodo cheio de pessoas que julga incapazes de decifrá-lo. Renata pousou o garfo sobre o prato, com a delicadeza de quem tem todo o tempo do mundo. Ergueu levemente o cálice de vinho branco, deixou os olhos vagarem pela sala, com aquela expressão vaga e polida que anos de jantares sociais haviam lapidado até a perfeição. Por fora, era a imagem da esposa bem comportada que não tem nada a ver com o que os homens discutem. Por dentro, era uma atenção absoluta, cada sílaba sendo registrada, cada pausa sendo pesada, cada escolha de palavra sendo decodificada, com a precisão de quem havia dedicado mais de um ano inteiro a exatamente isso. O jantar continuou. Os pratos foram trocados. A conversa foi fundo. E Renata ouviu tudo. Cada palavra caía dentro dela, com o peso específico das coisas que, uma vez ouvidas, não podem ser desfeitas. Ela não sabia ainda o que faria com o que estava escutando. Não sabia se havia plano, se havia saída, se havia algo que ainda pudesse ser salvo ou se estava apenas confirmando o que alguma parte dela já suspeitava há tempos. O que sabia, com uma certeza tranquila e assustadora ao mesmo tempo, era que nunca mais poderia fingir que não sabia. Aquele jantar havia tirado dela o único recurso que restava, a ignorância voluntária, a dúvida. O carro voltou pelo mesmo caminho, mas tudo havia mudado de lugar. Renata sentou ao lado de Fábio no banco traseiro, com o cuidado preciso de quem carrega algo frágil por dentro. Não frágil de fragilidade, mas frágil de peso, daquele tipo de coisa que, se você movimentar de forma brusca, pode se partir no lugar errado. Ele estava satisfeito. Ela percebia isso na forma como ele ficou no celular durante o trajeto, respondendo mensagens com aquela leveza de quem acredita que o dia terminou bem. Para ele, havia terminado. O parceiro japonês estava engajado. Os números faziam sentido. O jantar havia cumprido sua função. Ele havia falado com liberdade, aquela liberdade específica de quem crê que o idioma escolhido funciona como paredes, e havia dito o que havia para dizer sem o menor cuidado, sem suspeitar por um segundo que havia uma segunda audiência naquela sala. Essa confiança, Renata pensou enquanto olhava pelas janelas do carro para o fluxo noturno da cidade, era a coisa mais reveladora de todas. Não o que ele havia dito, mas o quanto havia dito, o quanto havia se sentido seguro para dizer. Isso dizia algo sobre como ele havia, que nenhuma das palavras, por si só, conseguia dizer de forma tão completa. O que Fábio havia dito naquele jantar em japonês, enquanto julgava ter uma plateia incapaz de compreendê-lo, não saía da cabeça de Renata. As palavras continuavam se arranjando e se rearranjando dentro dela, com a insistência das coisas que não pedem licença para ocupar espaço. Ele havia descrito sua carreira de tradutora como uma atividade sem relevância prática. Havia dito que ela existia mais como elemento de composição do que como parceira ativa. Havia, com uma desenvoltura que ainda a gelava, mencionado que mantinha outro compromisso afetivo, uma expressão que em japonês soava quase burocrática, mas cujo significado era absolutamente claro. Que havia tocado de forma oblíqua, mas inconfundível, em estruturas financeiras, que não eram as que constavam nos documentos da sociedade. Uma camada de recursos que, na conversa com Tanaka, aparecia como margem de flexibilidade operacional. Ela não havia reagido, nem com o corpo nem com a expressão. Havia bebido mais um gole de vinho quando necessário.
Havia sorrido nos momentos em que o contexto exigia uma mulher sorridente, havia dito, com licença, ao se levantar para ir ao banheiro com a mesma leveza de sempre. Por dentro, havia um silêncio novo. Não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o de quem está escolhendo com muito cuidado quando e como dizer. O apartamento estava escuro quando chegaram. Fábio foi direto para o escritório, como sempre. Renata foi para o quarto, sentou na beira da cama e ficou assim por um longo tempo, sem acender a luz. Não estava chorando, estava pensando. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e ela havia aprendido ao longo daqueles 12 anos que confundir uma com a outra era um luxo que custava caro. Na manhã seguinte, acordou antes do sol. Preparou café, ficou na varanda, olhando para a cidade ainda cinzenta. E fez aquilo que havia decidido fazer na noite anterior, no escuro do quarto. Ligou para Cláudia. "Pode falar?" Renata perguntou quando a amiga atendeu com a voz sonolenta de quem ainda estava na cama. "Pode. O que foi?" "Eu preciso te contar uma coisa, e depois preciso que você me ajude a pensar." Houve uma pausa. Depois, o som de Cláudia se levantando, a cadeira arrastando, a chaleira sendo colocada no fogo. "Conta", ela disse. Renata contou tudo. Levou 40 minutos. Falou sobre o japonês que havia aprendido em segredo, sobre o jantar, sobre cada frase que havia ouvido e registrado, sobre o outro compromisso afetivo e sobre as estruturas financeiras que não fechavam com o que ela conhecia dos documentos da sociedade. Falou com a precisão de quem havia passado a noite inteira organizando os fatos numa sequência lógica, porque sabia que, na hora de contar, seria a clareza que faria a diferença. Cláudia ouviu tudo sem interromper uma única vez. Quando Renata terminou, houve um silêncio breve e denso. "Você está bem?" Cláudia perguntou primeiro. "Estou inteira", Renata respondeu, que é diferente. "Sim, é diferente." Outra pausa. "Renata, o que você quer fazer?" "Quero entender o que tenho. E quero estar preparada antes de mover qualquer coisa." "Certo." A voz de Cláudia havia mudado de registro, saído do modo amiga, entrado no modo advogada, que era o que a situação pedia. "Você tem acesso aos documentos financeiros da gestora? Extratos, contratos de sociedade, qualquer coisa que mostre movimentações fora do padrão?" "Tenho acesso a algumas coisas, não a tudo." "Começa pelo que você tem. Não mexe em nada, não toca em nada que possa parecer que você andou atrás. Só observa e documenta. E não fala com ninguém além de mim." "Entendido. E o japonês?" Cláudia disse, com uma inflexão que Renata não conseguiu classificar imediatamente. "Quanto tempo você ficou guardando isso?" 14 meses. Meu Deus! Houve algo que poderia ter sido admiração ou espanto, ou as duas coisas ao mesmo tempo. "Você é a pessoa mais disciplinada que eu conheço, Renata." "Ou a mais solitária?" ela respondeu, com uma leveza que surpreendeu até a ela mesma. Cláudia ficou em silêncio por um segundo. Depois disse mais devagar: "Escuta, você vai precisar de mais do que palavras ouvidas num jantar. Isso é seu relato, e relato tem peso, mas não é suficiente. O que você precisa é de rastro, papel, número, registro. Entende o que estou dizendo?" "Entendo." "E mais uma coisa. Você não está fazendo nada errado ao olhar para o que está ao seu alcance dentro da sua própria casa. Mas se precisar de algo além disso, você me chama antes de mover qualquer coisa. Combinado?" "Combinado." O sol havia subido o suficiente para dourar o topo dos prédios da Faria Lima. Renata ficou olhando para isso por um momento, aquela luz específica de manhã cedo que São Paulo raramente oferece, cor de mel diluído sobre concreto, que parece menos uma promessa do que um lembrete de que o dia existe, independentemente do que se faz com ele. Depois foi até o escritório, abriu a gaveta onde Fábio guardava os documentos que ele considerava irrelevantes demais para trancar. Extratos antigos, relatórios de períodos anteriores, correspondências formais impressas que ninguém mais imprimia, mas que ele guardava por um hábito que nunca havia explicado. E começou, com calma e método, a ler. Não sabia exatamente o que procurava,
mas havia aprendido naqueles 12 anos ao lado de um homem que vivia de números que os documentos financeiros falam para quem tem paciência de ouvi-los. E ela tinha paciência. Tinha, talvez, mais paciência do que qualquer outra coisa naquele momento. Passou 2 horas na gaveta. Encontrou extratos de uma conta que não reconhecia. Não estava no nome da gestora, nem no nome de Fábio. Mas os valores e as datas criavam um padrão que alguém com menos atenção poderia ter ignorado. Havia também uma série de e-mails impressos, de uma conta de endereço genérico, que continham referências a ajustes de alocação em projetos que ela nunca havia ouvido Fábio mencionar. Nada era conclusivo sozinho, mas junto, como peças espalhadas sobre uma mesa que começam a sugerir a imagem antes de estar completo, havia ali algo que não fechava. Fotografou tudo com o celular, devagar, sem apressar. Depois recolocou cada folha exatamente onde havia encontrado, na mesma ordem, com o mesmo grau de desordem que Fábio considerava arrumado. Fechou a gaveta, lavou as mãos como se tivesse tocado em algo que precisasse de cuidado. E foi fazer mais café, porque o dia ainda era longo e ela havia aprendido, faz muito tempo, que as decisões importantes pedem lucidez, não urgência. Os dias seguintes foram de uma aparente normalidade, que Renata sustentou com o mesmo rigor com que havia sustentado tudo o mais nos últimos anos. Acordava, preparava o café, despedia Fábio quando ele saía, administrava o apartamento, confirmava compromissos, respondia mensagens. A rotina externa permanecia intacta, e era exatamente isso que ela precisava que fosse. Fábio não havia mudado em nada. Chegava tarde, comia depressa, sumia para o escritório, dormia sem conversa. Para ele, o jantar com Tanaka havia sido um sucesso, e o sucesso deixava as pessoas descuidadas de maneiras que elas raramente percebiam. Por baixo da superfície, no entanto, havia um movimento constante e silencioso que não parava um segundo. Ela havia criado uma pasta no notebook antigo que usava para os estudos de japonês. Uma máquina que Fábio jamais tocava, que nem sabia ao certo onde ficava. Nessa pasta, organizou as fotografias dos documentos, adicionou anotações próprias com datas, valores e conexões que havia identificado, e foi acrescentando outras descobertas à medida que os dias passavam e ela encontrava mais material. Não era uma investigação no sentido dramático da palavra, era mais uma escuta atenta, o mesmo tipo de atenção que havia aplicado ao japonês, agora direcionada para os padrões que Fábio deixava para trás sem perceber. Havia algo curiosamente familiar naquilo. A mesma paciência que ela havia desenvolvido para distinguir os registros formais do japonês dos informais, a mesma capacidade de reconhecer quando uma construção gramatical carregava um peso diferente do que aparentava, estava sendo usada agora para ler documentos financeiros com uma camada de significado que não estava na superfície. As duas habilidades haviam sido construídas no mesmo silêncio, com o mesmo tempo invisível. A diferença era que uma havia ficado no caderno e a outra agora estava numa pasta protegida por senha que só ela conhecia. Encontrou mais coisas. Um contrato de locação de um apartamento num endereço que ela reconheceu como sendo no Jardins, não pelo nome da rua, mas pela referência que aparecia numa troca de e-mails que Fábio havia esquecido aberta numa tarde em que ela havia passado pelo escritório para buscar um carregador. Na época, havia fechado o notebook sem ler, com aquele reflexo de quem aprendeu que ver certas coisas tem um custo que nem sempre se está disposto a pagar. Agora, reconstruindo aquela memória com novos olhos, entendia o que havia visto com precisão. O apartamento não era dela. E o nome na linha de assinatura do contrato que havia encontrado entre os papéis da gaveta não era o de nenhum colaborador da gestora que ela conhecesse. Era um nome feminino, curto, que ela repetiu mentalmente uma vez, 2 vezes, e depois guardou. Cláudia veio ao apartamento numa tarde de quarta-feira, com a desculpa de um almoço que era perfeitamente crível para quem pudesse estar observando. Sentaram-se na cozinha com café e as fotografias abertas no notebook. Cláudia passou cada imagem com atenção de quem lê contratos por ofício. Devagar, voltando quando necessário,
sem comentar enquanto processava. Quando terminou, fechou o notebook com cuidado e ficou olhando para a mesa por um momento. "O que você tem aqui?" ela disse, escolhendo as palavras com precisão. "É suficiente para sustentar uma investigação interna na gestora. Não é prova definitiva de nada isoladamente. Mas o conjunto cria um padrão que qualquer setor de compliance sério seria obrigado a apurar." "E para o divórcio?" Cláudia ergueu os olhos. "Para o divórcio, o que importa é a composição real do patrimônio. Se há recursos que não estão declarados na sociedade conjugal, isso é ocultação de bens. O que você tem é um começo muito sólido para uma perícia contábil. Mas precisamos de mais um elemento: confirmação de que o apartamento dos Jardins está vinculado a ele de alguma forma que possa ser comprovada." Renata foi até a gaveta da cozinha, abriu, tirou um envelope pequeno e colocou sobre a mesa. Cláudia o abriu. Dentro havia um extrato impresso de uma conta que Renata havia encontrado no dia anterior, num envelope que havia chegado pelo correio endereçado à gestora, mas que havia sido entregue no apartamento por engano. O valor do débito mensal correspondia exatamente ao valor de um aluguel de imóvel de alto padrão no bairro. Cláudia olhou para o extrato. Depois, olhou para Renata. "Onde você encontrou isso?" "Chegou pelo correio. O entregador errou o endereço. Eu assinei o recebimento sem saber o que era. Abri como abriria qualquer correspondência endereçada ao apartamento e vi." "E é verdade?" "É verdade." Cláudia dobrou o extrato com cuidado e colocou de volta no envelope. "Isso aqui, somado ao que você já tem, muda o peso da conversa, significativamente." Renata serviu mais café para as duas sem dizer nada. Havia uma quietude entre elas que não era desconforto. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas estão diante de algo que tem gravidade real e escolhem respeitá-lo antes de continuar. "Quando você quer mover?" Cláudia perguntou. "Quando estiver completo, não antes." "O que falta?" Renata pensou por um momento. "Quero ter certeza sobre uma coisa que ouvi no jantar. Ele mencionou uma negociação paralela com um grupo de Singapura. Usou uma expressão que em japonês pode significar tanto acordo informal quanto estrutura não registrada. Quero saber qual dos dois era antes de entregar qualquer coisa para o compliance da gestora." Cláudia assentiu devagar. "Você ainda tem contato com alguém de dentro da empresa?" "Tenho Patrícia, que me liga toda semana sem imaginar que eu presto atenção em qualquer coisa além do horário do jantar." Renata fez uma pausa breve. Na última ligação, ela mencionou que Fábio vai viajar para Singapura em 3 semanas, uma reunião que não está na agenda compartilhada. Quando perguntei sobre ela, casualmente, como sempre, Patrícia ficou um segundo em silêncio antes de responder que era um compromisso de última hora. Esse silêncio de um segundo me disse mais do que qualquer resposta que ela pudesse ter dado. Cláudia a olhou com uma expressão que era simultaneamente de admiração profissional e de algo mais pessoal, mais fundo. "Você sempre foi assim? Desse jeito de ouvir as coisas nas entrelinhas?" Renata pensou na resposta com honestidade. "Fui ensinada a ser invisível, e quem é invisível aprende a observar, porque é a única coisa que sobra." As duas ficaram em silêncio novamente. Lá fora, São Paulo fazia seu barulho constante e indiferente. Renata olhou pela janela para a linha irregular dos telhados e edifícios que ela havia observado tantas vezes sem realmente ver. Havia algo diferente em olhar para a cidade agora, como se ela própria tivesse mudado de posição e a paisagem, sendo a mesma, parecesse outra. "Cláudia", ela disse sem tirar os olhos da janela, "você acha que eu devia ter saído antes?" A amiga demorou para responder. Quando falou, foi com a honestidade de quem respeita a pessoa o suficiente para não suavizar. "Acho que você saiu quando estava pronta. E que estar pronta faz toda a diferença entre sair com as mãos vazias e sair de cabeça erguida." Renata assentiu uma vez devagar. Havia algo libertador nessa frase que ela não conseguia explicar completamente. Não porque desfizesse o peso do que havia descoberto, mas porque nomeava com precisão o que havia mudado. Não era o que ela sabia agora. Era o que ela era capaz de fazer com o que sabia. Esses
Eram 2 lugares completamente diferentes, e ela havia chegado ao segundo, de forma que não poderia ter acontecido de outra maneira. Depois voltou para o notebook e abriu a pasta de notas. Ainda havia trabalho a fazer, mas pela primeira vez em muito tempo, trabalhar não parecia um fardo, parecia uma escolha. A viagem de Fábio para Singapura foi confirmada por Patrícia numa terça-feira de manhã, com a naturalidade de quem cumpre uma tarefa administrativa. Partiria numa quinta, voltaria na segunda. 4 dias. Renata anotou mentalmente cada detalhe da ligação. Não só o que foi dito, mas o que não foi. Nenhuma menção à razão específica da viagem, nenhum nome de cliente ou empresa, nenhum hotel que Patrícia normalmente mencionava, para que Renata soubesse onde contatar Fábio em emergências. Aquela omissão, tão diferente das ligações anteriores sobre viagens de trabalho, tinha uma textura específica. Era o silêncio de alguém que foi instruída a não dar detalhes, não o silêncio de quem simplesmente esqueceu. O detalhe era pequeno. O que ele revelava não era. Na tarde de quarta, enquanto Fábio arrumava a mala no quarto com aquela eficiência distante de quem faz isso sozinho há anos, Renata ficou na sala folheando uma revista que não estava lendo e prestando atenção na movimentação com a nitidez de um radar ajustado. Ele fez 2 ligações rápidas em inglês, curtas, funcionais, sem nada que revelasse mais do que o tom controlado de quem está gerenciando múltiplos planos ao mesmo tempo. Em certo momento, riu baixinho de algo que a outra pessoa havia dito, um riso que Renata reconheceu como diferente do riso de negócios, mais relaxado, mais pessoal, o tipo de riso que alguém reserva para quem conhece de verdade. Ela continuou folheando a revista sem virar a página. Quando saiu, disse: "Te ligo de lá", com a automaticidade de uma frase que havia perdido o significado muito tempo antes de parar de ser dita. Renata ficou parada na sala por um momento, depois que a porta se fechou. Depois foi até o quarto, abriu o armário dele e verificou com atenção cuidadosa o que ele havia levado. Roupas de negócio, sim, mas também algo que ela nunca havia visto na mala para viagens de trabalho. Um frasco do perfume que ele usava apenas nos finais de semana, quando estavam em situações sociais informais. Um detalhe tão pequeno, tão revelador. Fechou o armário. Foi até o notebook. Nas próximas 48 horas, Renata trabalhou com uma concentração que não sentia desde os tempos de faculdade, quando ficava acordada até tarde para terminar traduções de poesia que ninguém pagava bem, mas que ela fazia com o cuidado de quem acredita que o que se faz com as palavras tem consequências reais no mundo. Organizou toda a documentação que havia reunido em ordem cronológica, criou um índice claro, acrescentou notas explicativas que qualquer pessoa de fora conseguiria acompanhar sem precisar de contexto prévio. Havia algo quase terapêutico naquilo, não no sentido suave da palavra, mas no sentido preciso. Estava reorganizando, com método, uma realidade que havia vivido de forma fragmentada por anos. Cada documento que entrava na pasta era um fragmento que encontrava seu lugar. Enviou tudo para Cláudia em partes criptografadas, conforme o protocolo que a amiga havia estabelecido. Na sexta à tarde, Cláudia veio ao apartamento novamente. Desta vez trouxe também um colega seu, Marcelo, especialista em perícia contábil com quem havia trabalhado em outros casos. Era um homem de meia idade, calmo, com os óculos escorregados na ponta do nariz e o tipo de atenção nos olhos de quem passou décadas aprendendo que os números sempre contam uma história se você souber onde olhar. Chegou com uma pasta fina e uma garrafinha de água. Sentou-se com a naturalidade de alguém que já esteve em dezenas de mesas como aquela e que há muito aprendera a não deixar o ambiente afetar a qualidade da análise. Renata gostou imediatamente dele. Havia algo tranquilizador na seriedade prática de alguém que trata os fatos como fatos, sem drama e sem suavização. Sentaram-se na mesa da sala de jantar, a mesma mesa das flores brancas e das taças alinhadas, e Renata apresentou o que havia reunido com a clareza de quem ensaiou, mas não com a rigidez de quem decorou. Marcelo analisou em silêncio, fez algumas anotações,
Pediu para ver 2 fotos específicas novamente. Depois tirou os óculos, esfregou os olhos e disse, com a economia verbal de alguém que aprendeu a não usar palavras desnecessárias: há uma estrutura aqui que não é compatível com os registros públicos da gestora. Se o que está nessas imagens corresponde ao que está nos sistemas internos, existe uma discrepância relevante que qualquer auditoria identificaria. Ele bateu levemente o dedo sobre a mesa, indicando uma das fotos. Esse valor aqui, combinado com esse prazo aqui, sugere uma alocação que não aparece em nenhum dos relatórios trimestrais que eu consegui acessar publicamente. Alguém foi cuidadoso, mas não cuidadoso o suficiente. É suficiente para acionar o compliance? Cláudia perguntou. Com essa base, sim. Eles seriam obrigados a investigar. Renata olhou para os dois. Quero entender algo antes de qualquer movimento. Se eu acionar o compliance da gestora, o que acontece com a parceria com Tanaka? Marcelo e Cláudia trocaram um olhar rápido. Foi Cláudia quem respondeu. Depende do que a investigação encontrar. Se a parceria for limpa, se Tanaka não tiver participação nas irregularidades, ela provavelmente sobrevive. A gestora vai querer manter o relacionamento com o parceiro estrangeiro, mesmo que precise lidar com a situação interna. Renata ficou em silêncio por um momento. Havia algo naquela resposta que ela precisava processar com cuidado, não por insegurança, mas porque entendia que estava diante de uma bifurcação e queria ter clareza sobre o que cada caminho implicava antes de dar qualquer passo. Havia aprendido no japonês e na vida que a pressa de agir antes de compreender completamente era o erro mais comum e mais caro que uma pessoa podia cometer. Entendia também que, uma vez acionado o processo, o controle sobre o ritmo das coisas se tornaria parcialmente de outros, da gestora, dos advogados, dos procedimentos. Queria ter certeza absoluta do que estava colocando em movimento antes de soltá-lo. Então posso separar as coisas, ela disse. A questão do compliance é uma coisa, o divórcio é outra, e Tanaka é uma terceira. Exatamente, Cláudia confirmou. São processos distintos que podem correr em paralelo. O importante é a ordem e o timing. Naquela noite, depois que Cláudia e Marcelo foram embora, Renata ficou sozinha na sala com um chá que esfriou antes que ela terminasse. Olhou para a cidade lá fora, São Paulo em sua versão noturna de sexta-feira, barulhenta e indiferente como sempre. E teve aquela sensação estranha e limpa de quem está prestes a cruzar uma fronteira que não tem volta. Não era medo. Era a seriedade de quem entende o peso do que está fazendo e decide fazê-lo assim mesmo, não por coragem dramática, mas pela ausência simples e definitiva de qualquer outra opção que ela conseguisse respeitar. Pensou em como havia chegado àquele ponto, não por uma única traição revelada num instante, mas por uma acumulação lenta de apagamentos, cada um pequeno demais para justificar uma reação, grande o suficiente para deixar uma marca. Era a soma deles que havia chegado ao limite, e o jantar no Kinoshita havia sido apenas o momento em que a soma ficou visível. Pegou o celular, abriu o contato de Cláudia, digitou uma mensagem curta. Estou pronta. Vamos marcar para a segunda. Enviou. Colocou o celular sobre a mesa. Terminou o chá frio. Do outro lado da janela, São Paulo continuava girando. E Renata, pela primeira vez em 12 anos, girava junto. Não no ritmo de outra pessoa, mas no seu próprio. Fábio voltou de Singapura na segunda-feira ao meio-dia, bronzeado de forma que não combinava com 4 dias de reuniões em ambiente fechado e com aquela leveza específica de quem acabou de passar tempo com alguém de quem gosta. Deixou a mala no corredor, pediu água com gás, comentou brevemente que a viagem havia sido produtiva e foi para o escritório sem fazer nenhuma pergunta sobre como haviam sido os 4 dias dela. Não era maldade, era hábito, e talvez, Renata pensou, o hábito fosse pior do que a maldade, porque pelo menos a maldade exige atenção. Ela observou tudo com a atenção calma de quem já passou do ponto em que essas informações doem. Não havia raiva. Havia apenas a confirmação quieta do que ela já sabia. Chegando na forma física de um homem com o sorriso aliviado de quem acredita que voltou para casa sem deixar rastro. Naquele mesmo dia à tarde,
Cláudia havia acionado, em nome de Renata, o setor de compliance da gestora, por meio de um canal formal e anônimo que Marcelo havia identificado como o caminho correto. O pacote de documentação foi entregue de forma completa, indexada, com notas explicativas. Não continha nada especulativo, apenas o que havia sido encontrado, organizado e que qualquer analista treinado seria capaz de interpretar. Era o tipo de denúncia que não pede investigação. Ela própria já é uma. Simultaneamente, Cláudia havia dado entrada nos papéis iniciais do processo de divórcio em cartório, numa versão preliminar que ainda não havia sido notificada a Fábio, apenas registrada com data e protocolo. O timing havia sido calculado com precisão. Os dois movimentos deveriam chegar a Fábio com menos de 24 horas de diferença, antes que ele tivesse tempo de reagir a um sem saber do outro. Renata passou a tarde de segunda em Pinheiros, no apartamento de Cláudia, tomando café e esperando. Não havia ansiedade no que sentia. Havia aquela qualidade densa e quieta da espera de quem já fez tudo o que era possível fazer e agora reconhece que o resto pertence ao tempo. A ligação de Fábio chegou às 19h42. Ela viu o nome na tela e deixou tocar 2 vezes antes de atender. Renata. A voz dele tinha uma textura que ela nunca havia ouvido antes. No raiva, no ainda, mas aquela tensão de quem acabou de receber uma informação que desorganizou tudo e ainda está tentando encontrar os pés. Preciso falar com você. Pode falar. Não pelo telefone. Você está em casa? Não. Uma pausa. Onde você está? Isso não é relevante agora, Fábio. Outra pausa, mais longa. Ela imaginou ele no escritório do apartamento, de pé, tentando calcular o que ela sabia e o quanto. Era o tipo de cálculo que ele fazia bem em contexto profissional. Em contexto pessoal, estava despreparado, porque nunca havia considerado que ela fosse um elemento que precisasse ser calculado. O compliance me chamou hoje, ele disse. Alguém enviou documentação. Entendo. Você sabe quem foi? Renata ficou em silêncio por um segundo. Depois disse com uma calma que não era frieza, mas precisão. Fui eu. O silêncio do outro lado durou o tempo exato que leva para uma pessoa perceber que o chão que acreditava firme era, na verdade, algo completamente diferente. O que você está fazendo? Ele disse por fim. A voz havia mudado de novo, mais baixa, mais contida, o tom de quem está tentando controlar algo que já saiu do controle. Estou sendo honesta, ela respondeu, que é algo que não acontecia muito nessa casa. Renata, os papéis do divórcio também foram protocolados hoje. Você vai receber a notificação nos próximos dias. Mais silêncio. Ela ouviu o som de uma cadeira sendo puxada, de alguém sentando com o peso de uma situação que não havia previsto. Você não vai me dar a chance de explicar? Ela pensou nessa pergunta com honestidade antes de responder. Havia, em algum lugar muito fundo, uma parte dela que reconhecia que explicações existem, que as pessoas são complexas, que raramente qualquer história tem apenas um lado. Ela respeitava essa complexidade. Mas havia também uma clareza que não era raiva nem amargura. Era simplesmente o reconhecimento de que certas coisas, uma vez ditas em japonês num restaurante do Itaim, enquanto se acredita que a esposa não entende nada, não são o tipo de coisa que uma explicação desfaz. Ele havia descrito sua vida como irrelevante naquele jantar. Havia dito que ela existia como adorno. Havia mencionado, com a leveza burocrática de quem fala sobre uma linha no orçamento, que tinha outro compromisso afetivo. E havia feito tudo isso enquanto ela estava sentada à mesma mesa, a 3 metros de distância, com o sorriso correto no rosto. Você teve 12 anos para ser honesto comigo, ela disse, e escolheu não ser. Eu precisaria que a explicação desfizesse isso, e ela não vai. Desligou. Ficou com o celular na mão por um momento, depois o pousou sobre a mesa de Cláudia e olhou para a amiga que havia ficado do outro lado da sala, respeitando o espaço daquela conversa com a discrição de quem entende que certas travessias precisam ser feitas na solidão, mesmo quando alguém querido está por perto. Foi,
Renata disse simplesmente. Cláudia assentiu. Como você está? Renata pensou na resposta de verdade, sem o filtro automático de quem está acostumada a dizer estou bem quando não está sendo perguntada com intenção real. Fez um levantamento honesto do que sentia, o trêmulo interno que não chegava à superfície, uma espécie de leveza acompanhada de tontura, como quem tira um casaco muito pesado depois de muito tempo e sente ao mesmo tempo o alívio e a estranheza do próprio corpo sem aquele peso. Estou inteira, ela disse. Trêmula por dentro, mas inteira. Isso é o suficiente, Cláudia disse. E era. Nos dias seguintes, Fábio tentou contato múltiplas vezes. Ligações que Renata não atendeu. Mensagens que ela leu sem responder, no por crueldade, mas porque havia nada a responder que não fosse repetir o que já havia sido dito. Ele foi ao apartamento numa tarde. Ela não estava. Havia saído de propósito para caminhar no Ibirapuera com o único pensamento de que os pulmões precisam de ar e os pés precisam de chão, às vezes mais do que a cabeça precisa de resposta. Deixou um bilhete que ela encontrou sobre o aparador. Precisamos conversar, por favor. Ela dobrou o bilhete, guardou numa gaveta que ele não abriria e foi preparar jantar para si mesma pela primeira vez em muito tempo, sem calcular o que outra pessoa preferia. Fez macarrão ao alho e óleo, comeu devagar, com um livro aberto ao lado do prato, e pensou que era a refeição mais honesta que havia feito em anos. O compliance da gestora havia iniciado a apuração formal. Cláudia havia sido contatada pelos advogados da empresa, como era esperado. O processo corria em silêncio institucional, do tipo que precede as tempestades mais significativas. Renata não precisava fazer mais nada nessa frente. Havia colocado a engrenagem em movimento e agora ela seguia seu próprio ritmo. O que ela não sabia, o que nenhum dos dois sabia ainda, era que o capítulo mais inesperado da história ainda estava por vir, vindo de um lugar completamente diferente de onde qualquer um poderia ter previsto. O e-mail chegou numa manhã de quarta-feira, 3 semanas depois da ligação para Fábio, enquanto Renata estava no apartamento de Cláudia, onde havia se instalado temporariamente enquanto os trâmites do divórcio avançavam e o apartamento do Itaim ainda estava juridicamente partilhado. Era um endereço que ela não reconheceu imediatamente. Tanaka Togara, seguido de um domínio corporativo japonês. Leu o assunto 2 vezes antes de abrir. Estava escrito em inglês, For Mrs. Renata Cavalcanti, A Personal Matter. Ela abriu com a atenção contida de quem já aprendeu que as surpresas do mundo raramente chegam anunciadas. O e-mail era de Hiroshi Tanaka. Estava escrito em japonês, impecável, formal, do registro que se usa para comunicações de respeito genuíno. E começava com um pedido de desculpa pela intromissão. Ele havia obtido o endereço dela por meio de uma busca profissional, o que ele reconhecia ser incomum, e pedia que ela considerasse ler a mensagem até o fim antes de decidir como responder. Renata leu. Tanaka escrevia que havia percebido durante o jantar no Kinoshita algo que o havia perturbado desde então. Não havia sido apenas o conteúdo da conversa com Fábio, havia sido ela. A forma como ela havia permanecido imóvel e serena enquanto ouvia coisas que ele estava certo, ela havia compreendido plenamente. Havia identificado o reconhecimento nos olhos dela quando certas palavras foram ditas, a qualidade específica de atenção de alguém que está processando uma língua, não apenas sentando na presença dela. Era algo que somente quem havia passado muitos anos ao lado de pessoas que fingiam não entender o japonês podia reconhecer, e ele havia passado. A filha de um diplomata aprende cedo a distinguir entre quem não entende e quem prefere não revelar que entende. E Tanaka havia passado a infância inteira observando essa distinção nas salas de recepção do serviço exterior japonês. Escrevia também que, nas semanas seguintes ao jantar, havia feito suas próprias investigações sobre a gestora e sobre Fábio, e que o que havia encontrado o havia levado a uma conclusão que tornava qualquer parceria comercial impossível. A Tanaka Capital havia retirado formalmente o interesse na negociação. Isso ele fazia questão de esclarecer. Não tinha relação com ela.
Tinha relação com a integridade que ele exigia de qualquer relação de negócios, sem exceção. Mas havia uma segunda parte no e-mail. Tanaka escrevia que, nos 30 anos à frente da Tanaka Capital, havia aprendido a identificar pessoas com capacidade real de maneira diferente da capacidade declarada. Havia algo na forma como ela havia se comportado naquele jantar, a inteligência do autocontrole, a disciplina da escuta, a capacidade de processar informação complexa em tempo real sem deixar transparecer nada, que correspondia a um perfil que ele havia procurado durante anos para um projeto específico. A Tanaka Capital estava expandindo operações para o Brasil e precisava de alguém que funcionasse como ponte cultural e linguística, com profundidade real em ambas as culturas, não apenas fluência técnica. Alguém que entendesse o que não era dito tanto quanto o que era. Ele não estava oferecendo caridade. Estava oferecendo uma oportunidade profissional concreta, com remuneração e escopo detalhados num documento em anexo, porque havia identificado nela uma competência que o mercado ainda não havia enxergado. Provavelmente, ele escrevia com uma delicadeza que ela reconheceu como sofisticada, porque ninguém havia se dado ao trabalho de olhar. Renata ficou olhando para a tela por um longo tempo depois de terminar. Havia algo no e-mail que ia além da oferta em si. Havia o reconhecimento de alguém que havia prestado atenção. Na versão de si mesma, que ela havia sido obrigada a apresentar naquele jantar, no papel da esposa bem comportada que não interfere, mas na pessoa que havia estado presente de verdade, trabalhando em silêncio por baixo da superfície, usando como instrumento exatamente aquilo que todos haviam descartado como irrelevante. Depois foi até a janela do apartamento de Cláudia, que dava para uma rua arborizada de pinheiros, com aquela luz de manhã que faz as folhas parecerem recém-lavadas, e ficou ali parada sem pensar em nada específico. Era o tipo de pausa que o corpo pede quando recebe uma informação grande demais para processar em movimento. Precisava de quietude para que os pedaços se assentassem no lugar certo. Cláudia apareceu na porta da sala com 2 xícaras de café. Leu a expressão de Renata com a precisão de quem a conhece faz 20 anos. O que foi? Renata se virou. Você se lembra de Tanaka, o parceiro japonês do jantar? Lembro. Ele me mandou um e-mail. Cláudia cruzou a sala, entregou uma das xícaras e ficou ao lado dela olhando para a rua. E? Ele percebeu que eu entendia japonês naquela noite. Percebeu e não disse nada. Renata fez uma pausa. E agora está me oferecendo um trabalho. O silêncio que se seguiu era do tipo que pede para ser respeitado. Cláudia o respeitou. Depois disse, e você vai aceitar? Renata pensou na resposta com o cuidado que ela merecia. Pensou no livro desbotado do antiquário do Bom Retiro, nas noites no chão do escritório com o caderno aberto. Nas horas assistindo dramas japoneses sem legendas, enquanto a cidade dormia, e Fábio ficava no quarto sem perguntar o que ela estava fazendo. Pensou em 14 meses de um trabalho que ninguém havia pedido, que ninguém havia recompensado, que ela havia feito unicamente porque algo dentro dela precisava de um espaço que fosse só seu, e pensou em como esse espaço, cultivado em silêncio, havia se tornado, sem que ela planejasse, sem que ela soubesse que estava construindo algo além de um refúgio, a coisa mais real que ela possuía. Vou ler o anexo primeiro, ela disse. Mas sim, acho que vou. Cláudia deu um pequeno sorriso que não precisava de palavras. Depois tomou um gole de café e disse quase para si mesma, 14 meses de japonês. 14 meses, Renata confirmou. Foram para a mesa. Renata abriu o anexo. Era um documento de 4 páginas, detalhado, profissional, com escopo, remuneração e estrutura de trabalho descritos com a clareza de alguém que não faz ofertas por impulso. Ela leu cada linha com atenção. Quando terminou, fechou o notebook, ficou olhando para a mesa por um momento e então começou a redigir a resposta. Escreveu em japonês. Claro, limpo, no registro de alguém que conhece a língua com profundidade, não com a fluência forçada de quem estudou para uma reunião, mas com a naturalidade de quem habitou aquele idioma por dentro, nos próprios sonhos e anotações e reflexões do cotidiano,
Nas noites em que a cidade dormia e ela ficava acordada num apartamento que não era dela, aprendendo a ser ela mesma, numa língua que ninguém esperava que ela soubesse. Agradeceu a atenção dele. Confirmou o interesse. Propôs uma reunião presencial para a semana seguinte. Enviou. Ficou com as mãos sobre o teclado por um segundo depois de apertar enviar. Havia algo que queria fixar naquele momento. Não para guardar como vitória, mas porque era um ponto de inflexão que merecia ser reconhecido. Não havia chegado ali apesar do que havia passado. Havia chegado ali por causa de tudo o que havia escolhido fazer, enquanto o resto da vida seguia sem enxergá-la. Por causa das noites no chão do escritório com o caderno aberto, por causa das horas de drama japonês sem legenda, do grupo de conversação online com a professora de Osaka, do antiquário do Bom Retiro, onde tudo havia começado com um livro desbotado e uma decisão pequena que havia crescido em silêncio até ter raízes profundas o suficiente para sustentar uma pessoa inteira. Ninguém havia pedido que ela aprendesse japonês. Ninguém havia reconhecido o esforço. Ninguém havia visto. E foi exatamente isso, a invisibilidade absoluta daquele trabalho, que o havia mantido puro, inteiro, sem a distorção de expectativa ou aprovação externa. Ela o havia feito por si mesma, para si mesma, no único espaço que havia resistido ao apagamento. E aquele espaço havia se revelado, com o tempo e com as circunstâncias certas, como o espaço mais sólido que ela possuía. Aquele era o instante em que o silêncio virou voz. 6 meses depois, Renata Cavalcanti sentou à cabeceira de uma mesa de reunião no 22º andar de um edifício na Avenida Brigadeiro Faria Lima e conduziu, em japonês fluente, uma negociação entre a Tanaka Capital e um grupo de investidores brasileiros que levara meses para ser estruturada. Havia 3 pessoas na sala que não entendiam japonês, 2 que entendiam parcialmente, e Hiroshi Tanaka, ao lado dela, com a atenção tranquila de quem já havia confirmado semanas antes que havia feito a escolha certa. Renata falava com a segurança de quem não está traduzindo apenas palavras. Estava traduzindo intenção, contexto, o espaço entre o que é dito e o que é querido dizer, que em qualquer negociação internacional é onde os acordos realmente acontecem ou deixam de acontecer. Havia passado os dias anteriores preparando glossários específicos, estudando os termos técnicos do setor com a mesma atenção que havia dado às primeiras páginas do Hiragana, e o trabalho havia valido cada hora. Quando a reunião terminou com um acordo assinado, Tanaka a olhou por um segundo e disse, em japonês apenas, "Yoku yarimashita", bem feito. Ela respondeu com um aceno que continha mais do que aceitação profissional, continha o reconhecimento de um percurso inteiro que havia chegado até aquele ponto por caminhos que ninguém havia mapeado com ela. O divórcio havia sido concluído 3 meses antes. A partilha de bens resultara em estabilidade financeira suficiente para que ela tivesse tempo e espaço para estabelecer a nova vida sem a pressão da urgência. Havia alugado um apartamento pequeno e luminoso em Pinheiros, a 15 minutos de Cláudia, com uma janela grande no quarto que ficava voltada para o leste, e que, nas manhãs claras, deixava entrar uma luz que a acordava antes do alarme com a sensação específica de que o dia era dela. Havia montado o espaço com as coisas que havia escolhido: livros, uma mesa boa para trabalhar, uma poltrona perto da janela, plantas que ela às vezes esquecia de regar, mas que resistiam assim mesmo, com a persistência silenciosa das coisas que não precisam de atenção constante para continuar crescendo. Não havia flores brancas na mesa da sala. Não havia taças alinhadas. Havia uma fruteira de barro que ela havia comprado numa feira do Bom Retiro, irregular e bonita, que não combinava com nada e que era por isso mesmo perfeita. Fábio havia sido desligado da gestora após a conclusão da apuração interna, que havia confirmado as irregularidades identificadas na documentação. Ela não havia acompanhado os detalhes desse processo com atenção, não por indiferença, mas porque havia chegado a um ponto em que os movimentos dele já não ocupavam o centro de nenhuma de suas perguntas. Era uma liberdade estranha e limpa, essa de não precisar mais saber. Havia um tempo em que ela havia organizado a própria existência
inteiramente ao redor da existência de outra pessoa. Agora, havia aprendido com dificuldade e com alívio que a própria existência era suficientemente interessante para ocupar o centro. No trabalho com a Tanaka Capital, havia encontrado algo que não esperava. Não apenas a competência sendo reconhecida, mas o prazer de trabalhar num ambiente onde a precisão da linguagem era levada a sério, onde as palavras eram tratadas como o que são. Instrumentos com peso, com consequência, com a capacidade de construir ou desfazer entendimento entre pessoas que poderiam, de outra forma, nunca se encontrar de verdade. Tanaka havia se revelado um chefe exigente e justo, o tipo de pessoa que não elogia à toa, mas que quando diz que algo está certo, diz por que está. Ela havia aprendido, nas primeiras semanas, a ler o ritmo dele da mesma forma que havia aprendido a ler o japonês, com atenção às pausas, tanto quanto às palavras, com respeito pela estrutura sem perder a capacidade de improvisar quando necessário. Era o trabalho mais estimulante que havia tido. Era também, percebeu aos poucos, o trabalho para o qual havia se preparado sem saber, com cada hora de estudo, cada noite de prática, cada escolha de prestar atenção quando seria mais fácil desistir. Era o que ela havia estudado na faculdade, o que havia praticado nas traduções de poesia que ninguém pagava bem, o que havia encontrado de novo no japonês que havia aprendido em segredo. Tudo aquilo que havia sido chamado de irrelevante havia se revelado com o tempo como o centro. Havia retomado também, nos fins de semana, as traduções literárias. Estava trabalhando num conto de um escritor japonês contemporâneo que Tanaka havia mencionado numa conversa informal. Uma história sobre uma mulher que passa anos cultivando um jardim que ninguém visita e que um dia percebe que o jardim era o único lugar onde ela havia sido completamente honesta consigo mesma. Ela havia lido o original 3 vezes antes de começar a traduzir, porque queria entender não apenas o que o texto dizia, mas o que ele sabia, aquela camada mais funda que não está nas palavras, mas entre elas, que uma boa tradução carrega e uma tradução apressada deixa para trás. Havia conversado sobre o conto com a professora de Osaka, que havia ficado em silêncio por um momento, antes de dizer que Renata havia entendido a coisa mais difícil, que traduzir não é transportar palavras de um lugar para outro, é reconstruir um estado interior numa nova língua, sem perder o que faz aquele estado verdadeiro. Num sábado de tarde, com a janela aberta e o barulho suave de pinheiros entrando pela tela, ela estava na poltrona com o caderno no colo. O caderno preto de couro gasto, que havia guardado numa prateleira, como se guarda algo que cumpriu seu propósito e merece descanso, com a dignidade de quem foi útil da forma certa na hora certa, mas um novo, de capa verde, com páginas em branco que ainda não haviam recebido nada além de uma data e de uma linha que ela havia escrito no primeiro dia. Tudo que foi feito em silêncio tem o mesmo peso do que foi feito em voz alta. Estava escrevendo em japonês a primeira frase da tradução. Escrevia devagar, com atenção, com o cuidado de quem sabe que as primeiras palavras de uma história definem o tom de tudo o que vem depois, e que esse tom, uma vez estabelecido, carrega o leitor até o final sem que ele perceba que está sendo carregado. A frase dizia: Nani mo miete nakata tuo moteta hitoga, jitsu wa ichiban yoku mite ita. A pessoa que todos achavam que não via nada era, na verdade, a que mais enxergava. Ela releu, ajustou uma partícula, releu de novo, ficou satisfeita. Do lado de fora, São Paulo fazia seu barulho eterno e indiferente. Dentro, havia silêncio. No silêncio vazio de antes, que era ausência e apagamento, mas o silêncio cheio de quem está presente, inteira, no lugar que escolheu. Era um silêncio que ela havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas, como a textura da vida quando está sendo vivida no ritmo certo, no rápido demais, no devagar demais, mas no passo que pertence a quem está indo para um lugar que faz sentido. Era um silêncio que soava por dentro, como japonês. Renata fechou o caderno, olhou pela janela e sorriu para ninguém em especial. Era o suficiente. Era, na verdade, muito mais do que o suficiente.
Fim da história. Se a história de Renata tocou algo em você, se você já se sentiu invisível num lugar onde deveria ser visto, ou se já carregou um segredo que era, no fundo, a coisa mais viva que você possuía, então você sabe que essas histórias não são só entretenimento, são espelhos, e é exatamente por isso que continuamos a contá-las. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Cada semana trazemos novas narrativas com esse mesmo cuidado, esse mesmo investimento emocional, para que você não precise enfrentar sozinho as perguntas que só as histórias sabem fazer. Deixe seu like, porque ele diz para nós que vale a pena continuar. E nos comentários, conta. Qual parte da história de Renata ficou com você? A resposta pode surpreender até a você mesmo. Até a próxima história, que já está sendo preparada com o mesmo silêncio paciente com que Renata aprendeu japonês.